Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. Então galera, hoje a nossa videoaula ela vai estar sendo tratada aí sobre, vou estar mostrando para vocês um pouquinho sobre domínio, imagem e contradomínio de uma função, tá? Então ainda vamos estar trabalhando aí dentro do tópico de funções, tá ok? Então, gente, olha só, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? No exemplo 1 pede-se o seguinte, ó, dados os diagramas abaixo, verifique quais deles representam funções e nos casos afirmativos indique o domínio, a imagem e o contradomínio, tá? Então, assim, ó, em cada situação a gente tem que primeiro verificar se é ou não é função, né? Eu não vou ficar aqui falando a justificativa, enfim, pelo fato de ser ou não, até porque isso tem na videoaula aí passada que a gente estava vendo, né? Então aqui no caso da letra A, ó, a gente pode observar que o elemento 1 está ligado aqui, tem mais de um correspondente no segundo conjunto, então aqui não é função, tá, gente? Então é importante ficar atento no seguinte sentido, ó, se não é função, não vai existir domínio, nem imagem e nem contradomínio. Então, embora muitas perguntas de algumas questões coloquem lá, indique o domínio, a imagem e o contradomínio. Se não for função, você não vai poder fazer essa indicação, tá ok? Na letra B, observem que também não é função, né? O elemento número 2 aqui, do conjunto de partida, ele não tem correspondente no conjunto de chegada, então, se não é função, eu também não posso indicar nem domínio, nem imagem, nem contradomínio. Tá ok? Bom, na letra C vocês podem perceber que é uma função, pois cada elemento do conjunto de partida, ele está associado a um único elemento no conjunto de chegada. Então, galera, quando é uma função, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Quando é uma função, a gente pode indicar, então, o domínio, a imagem e o contradomínio, tá ok? Então, o domínio da função, ó, tá? A gente pode abreviar dessa forma. O domínio da função são todos os elementos do conjunto de partida, tá ok? O conjunto de partida é o conjunto A, cujos elementos são o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Então, eu posso colocar aqui simplesmente o nome do conjunto, que é o conjunto A, já que são todos os elementos dele, ou eu posso especificar um por um, menos 1, 0, 1 e 2, tá ok? Por sua vez, tá? O contradomínio, que a gente pode abreviar dessa forma, tá ok? O contradomínio é todo o conjunto de chegada, ok? Todo o conjunto de chegada, nesse caso o conjunto B, que eu posso então colocar aqui o nome do conjunto ou especificar todos os elementos, né? Que nesse caso lá ó, é o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3, correto, gente? Agora, a imagem da função, tá? Ela muitas vezes difere do contradomínio. A imagem da função são todos os elementos, tá? Do conjunto, do contradomínio que tem algum correspondente lá no conjunto domínio, tá? Ok, gente? Então, a imagem da função são os elementos que estão aqui, ó, recebendo alguma coisa do domínio, né? Nessa situação, então, a imagem é o menos 2, ok? O menos 1, o 1 e o 3, ó, ok? Então, gente, aí aqui na letra D, a gente pode observar que também é uma função, Todo elemento do conjunto de partida está associado a um único elemento no conjunto de chegada, tá? Então, eu vou escrever aqui que é uma função, ok? E a gente vai definir, então, o domínio, a imagem e o contradomínio. Vamos lá. O domínio da função é todo o conjunto de partida, ou seja, o conjunto A, Ou eu vou especificar aqui cada elemento, menos 1, 0, 1 e 2. Você não precisa escrever das duas formas, eu estou colocando as duas aqui para estar mostrando para vocês que pode ser escrito assim, O contradomínio da função é todo o conjunto, aqui, o conjunto de chegada nesse caso, certo? Que é o conjunto B. Ou você pode especificar todos os elementos. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e o 3. Correto, gente? E a imagem da função, são os elementos que estão recebendo alguma coisa do domínio aqui, que tem algum correspondente no domínio. Que nesse caso é um 1, Então, reparem que aqui na imagem eu não posso colocar conjunto B, porque não é todo o conjunto B, não são todos os elementos do conjunto B que tem alguma correspondência no domínio, É apenas o elemento número 1. Então, aqui eu tenho que especificar apenas o elemento número 1. Certo, gente? Então, era isso o exemplo 1. Vocês podem ver que é um conceito bem simples, não é muito complexo, não, para estar tratando sobre isso.
Então, gente, continuando aqui o exemplo 2, né, fala-se o seguinte, ó. Dados os conjuntos A, menos 3, menos 1, 0 e 2, e o conjunto B, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, determinar o domínio, a imagem e o contradomínio da função definida por f de x igual a x mais 2. Observem que a gente não tem, então, os diagramas, né? Nós vamos ter que chegar nesses diagramas primeiro. Mas antes, nós vamos passar de novo aquela situação em que eu expliquei para vocês na aula anterior, né? Então, em primeiro lugar, nós vamos ter que fazer aqui, ó, a tabelinha, tá ok? Então, vou dividir em 3 colunas. A coluna do x, ok? Que é o conjunto A, né? Que é o menos 3, o menos 1, o 0 e o 2. Aqui vai ser a fórmula, né? Então, é f de x igual a x mais 2, certo? E aqui na última coluna, o resultado correspondente, que é o y, né, gente? Lembrando aqui, ó, tá? Que f de x e y é a mesma coisa, tá ok? Então, deixa eu só separar as linhas aqui. Agora, para cada elemento do domínio, que é o menos 3, nós vamos encontrar a imagem, que é o resultado aqui do y, né? Então, no caso, aqui nessa primeira linha é o menos 3, que eu já citei. Então, vai ficar assim, ó, f de menos 3 é igual a menos 3 mais 2, né? Que vai ficar menos 1. Depois, agora o domínio vale menos 1. Então, f de menos 1 é igual a menos 1 mais 2, que dá 1 positivo. Agora o domínio é 0, então fica f de 0 igual a 0 mais 2, que resulta no número 2. E agora o domínio é 2, que fica f de 2 igual a 2 mais 2, que resulta no número 4, né? Então agora eu vou montar aqui os diagramas, correto, gente? Conjunto A, conjunto B. Vamos lá, o conjunto A, menos 3, menos 1, 0 e 2. Conjunto B, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, né? E agora eu vou fazer a ligação de acordo com o que eu encontrei na tabela, ó. O menos 3 com o menos 1, então aqui, né? O menos 1 com 1, aqui. Depois o 0 com o 2, certo? Seria isso aqui. E o 2 com o 4, que seria isso daqui, ó. Então, a gente pode perceber que essa relação, de fato, é uma função, né? Pois segue todos aqueles parâmetros lá que eu já expliquei na aula anterior, certo? Então, a gente pode definir o domínio, a imagem e o contradomínio, tá ok, gente? O domínio da função é todo o conjunto A, todo o conjunto de partida. O contradomínio da função é todo o conjunto B, que é todo o conjunto de chegada, né? E a imagem da função, nesse caso, não vai ser todo o conjunto de chegada, vai ser apenas alguns elementos, que eu vou ter que especificar. É o menos 1, o 1, o 2 e o 4, né? Que são os elementos que possuem correspondente lá do conjunto de partida. Tá certo, gente? Então, isso daqui é com relação ao exemplo 2, também algo bem simplesinho, né? Então, pessoal, agora o exemplo 3, tá? Que fala assim, que nós temos uma função definida por f de x igual a menos 2x mais 4, e aí pede para a gente calcular, no caso aqui na letra A, o f de 5, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Tá? Eu vou copiar primeiro a função, f de x igual a menos 2x mais 4, e aí a gente tem que descobrir qual que vai ser a imagem perante ao domínio da função sendo 5, né? Então, eu vou substituir o x pelo 5, já que ele é o domínio, ó. Então, fica f de 5 igual a menos 2 vezes 5 mais 4, né? Então, f de 5 é igual a menos 2 vezes 5 dá menos 10, e menos 10 com mais 4, ó, nessa última passagem, vai gerar o resultado menos 6, ok? Então, cada vez que nessa função aqui o domínio é 5, significa que a imagem é menos 6, tá ok? Agora, com o domínio sendo 0, ó, né? Eu vou copiar a função aqui de novo, f de x igual a menos 2x mais 4, então vai ficar f de 0 igual a menos 2 vezes 0 mais 4, e aí, gente, ó, a gente pode perceber que menos 2 vezes 0 vai dar 0, né? E 0 mais 4 fica 4, ó. Então, nessa função, o domínio sendo 0, a imagem é 4, ok? Agora, com f de menos 7. Então, vou copiar a função de novo aqui. F de x igual a menos 2x mais 4, vai ficar f de menos 7 igual a menos 2 vezes menos 7 com mais 4, né?
Então, f de menos 7 é igual a menos 2 vezes menos 7 é 14, e 14 mais 4 vai gerar para mim, então, f de menos 7 igual a 18. Né? Significa que nessa função, quando o domínio é menos 7, a imagem é 18. E agora, quando o domínio é a fração ali menos 3 sobre 2. Né? Deixa eu copiar aqui primeiro. F de x igual a menos 2x mais 4. Então, vai ficar f de menos 3 sobre 2 é igual a menos 2 vezes menos 3 sobre 2 mais 4. Né? Então, gente, ó, f de menos 3 meios, ou menos 3 sobre 2, é igual a... Observem que aqui a gente tem uma multiplicação, então, de um número inteiro por uma fração, tá? Mas é bem simples para resolver. Vamos relembrar um pouquinho o conteúdo do fundamental. A gente coloca esse 1 aqui imaginário, né? Digamos assim, esse 1 que está oculto embaixo desse menos 2. E na multiplicação de fração, é bem tranquilo. A gente primeiro faz aqui a multiplicação dos sinais, né? A regra de sinais. Então, negativo com negativo vai ficar positivo, que eu não preciso colocar aqui. E aí eu faço a multiplicação do numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Né? Então, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, 2 vezes 3 dá 6 e 1 vezes 2 dá 2. E ainda tem que copiar aqui o mais 4. Ó, né? Acontece que aqui ó, eu consigo fazer 6 dividido por 2, já que toda fração é uma divisão. Né? Então, 6 dividido por 2 fica 3. E 3 mais 4 vai gerar o resultado final aqui para mim, que vai ser 7. Ou seja, nessa função, cada vez que o domínio for menos 3 meios, significa que a imagem vai ser o 7. Tá ok, gente? Então é importante só tá lembrando que aqui nós temos, ó, vou fazer uma flechinha para anotar, ok? O domínio, e aqui é a imagem, né, que é o resultado respectivo que a gente encontrou para aquele domínio nessa função que foi fornecida. Tá ok, gente? Então é isso. A aula de hoje ela é bem tranquila para fazer, né? Não é assim algo que é um bicho de 7 cabeças. É realmente para tratar aí sobre, ainda falando sobre funções aí, especificamente sobre domínio, imagem, contra domínio. Tá ok? Agradeço a atenção aí de vocês.